Fala galera, beleza? Vamos para a nossa terceira semaninha do EAD de aprofundamento de física. Nas últimas 2 semanas a gente falou de temperatura, um pouquinho de processo de transmissão de calor. E hoje eu vou terminar essa parte de transmissão de calor, primeiro falando sobre a garrafa térmica ou vaso de Dewar, mostrando como que as transmissões de calor estão envolvidas ali. Vou fazer alguns exercícios do guia de estudos e vou deixar a atividade para vocês que fecham no domingo. Vocês já estão acostumados, né? Já sabem como funciona. Só um detalhe, eu falei que ia mandar a resolução das outras duas junto com esse vídeo, mas quando eu gravei eu já fiz os 3 juntos. Então, obviamente, para não dar resposta para vocês das atividades agora, eu vou postar domingo à noite, quando eu fechar a atividade desse vídeo, eu posto a resolução das 3 primeiras. Aí vai ficando de 3 em 3 então, tá bom? E aí, claro, se tiver algum problema, alguma dúvida, vocês podem mandando aí durante a semana. Fechou? Então vamos lá. Lembrando que a gente está falando de condução, convecção e radiação. Condução, átomos vibrando, moléculas batendo uma nas outras e transmitindo essa energia. Então você precisa de contato entre os objetos e de matéria, porque se não tiver matéria não tem o que vibrar. Então acontece em sólido, líquidos e gases. Convecção, líquidos e gases, porque você tem as moléculas vibrando, ocorre a dilatação com aumento de volume, com essa mudança na densidade, e conforme o objeto dilata, ele fica menos denso, você tem uma mudança de posição ou do gás ou do líquido, então dos fluidos. E a radiação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, basicamente infravermelho. Tá? Aqui eu tenho um esqueminha do vaso de Dewar, a garrafa térmica clássica, que não é basicamente as garrafas que a gente usa, essas garrafas para tomar água, tomar café. Essa aqui é aquela versão mais chique da garrafa de café, que talvez seu avô, sua avó tem em casa, ou sua mãe, dependendo, que é aquela garrafa que a galera ganhava de casamento, porque é caro uma garrafa dessa aqui. O que ela tem de especial? Bom, você tem uma tampa, obviamente, aqui em cima, né, que veda a saída de ar quente por convecção. Então, essa parte aqui, né, uma tampinha, uma rolha, pode ser de rosquear. Mas a parte mais importante acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, nós temos 3 meios de transmissão de calor sendo bloqueados em lugares diferentes. O primeiro é por essa parte aqui interna, que nós temos um vácuo. Eu sei que já está escrito isso aqui, tá? Aqui no caso, um vácuo. Só que eu vou escrever de novo. Esse vácuo da parede externa para a parede interna, ela impede a transmissão de calor por condução. Vou colocar aqui, impede condução. E convecção. Por que ela impede? Porque no vácuo essas duas formas de troca de calor não ocorrem. A condução e a convecção precisa da matéria. É claro que o vácuo mesmo não acontece aqui, é um baixo vácuo que a gente chama. Existe uma atmosfera mais rarefeita dentro dessa garrafa. Se fosse um vácuo total, você teria que ter uma garrafa com uma estrutura muito mais forte. Mas o ar em si já é um ótimo isolante térmico. O ar em si já bloqueia bem a condução de calor, tá? Então, o ar ali já faria esse papel. A garrafinha mais barata, ela tem um ar ali dentro, tá? Não precisa do vácuo. Mas as garrafas mais caras têm um vácuo, uma baixa pressão. Por isso, talvez sua garrafa térmica, seu copo térmico, tem uma vedação embaixo, parece uma tampinha que foi colocada depois, um adesivinho, que é onde você prende ali, você impede que o ar entre, você tira o ar para ali e fecha, criando um baixo vácuo ali. Na parte interna, deixa eu ver uma cor que fique fácil de vocês enxergarem. Nessa parte interna aqui que eu estou pintando de amarelo, tanto na face que fica em contato com o líquido, tanto na face externa, existe, aqui ó, tá falando aqui em inglês, né? Uma parede dupla, e essa parede dupla é uma parede espelhada. Tá? Nas garrafas mais caras é uma parede de vidro, que ajuda a me refletir mais. Nas mais baratinhas é uma paredinha de plástico. E essa parede espelhada faz o que? Ela reflete o infravermelho. Então, ela impede, nesse caso aqui, ou ela diminui bastante, a irradiação. Então, se eu tenho uma onda eletromagnética chegando, calor aqui chegando,
ela vai passar pela parte que é vácuo, porque a onda eletromagnética viaja no vácuo. Só que ela é refletida por essa parede. Se for na parte interna, o calor emitido pela bebida bate aqui, essa onda de calor, e é refletida aqui dentro, mantendo essa garrafa térmica, o que está ali dentro, mais aquecido, na verdade, por mais tempo. Então, nesse sisteminha simples, que é uma garrafa térmica, todo mundo já viu, já usou, você tem um jeito de bloquear as 3 transmissões de calor ao mesmo tempo. Normalmente, para bebidas geladas, só o ar basta. Essa parte espelhada não tem. Então, você tem aqueles tipo um isoporzinho, mas é que chama de garrafa térmica mesmo, mas não é essa de café, de vidro. É aquela garrafa de plástico de colocar água gelada para tomar tererê, coisa assim. Ali você não tem essa parte espelhada porque não precisa. Ela vai fazer mais efeito mesmo quando você está guardando uma bebida quente. Então, uma garrafa térmica boa dessa construção, igual tá aqui desse lado aqui, né? Não, desse lado aqui. Já me perdi. Desse lado pra cá. Algum lado, um lado aqui. Minha câmera é invertida. Se você tá pegando uma garrafa térmica dessa mais cara, ela segura tão bem uma bebida gelada como uma bebida quente. Essa mais baratinha, que é feita de plástico, que tem só isolamento de ar, ela vai segurar mais a temperatura de bebidas geladas. Beleza? Então, tem um exercício desse aqui na atividade para vocês resolverem depois. Do guia de estudo, ainda dentro do assunto, eu separei 3 exercícios aqui, 3 ou 4. Vamos ver quanto que dá para fazer no nosso tempo. Tá? O primeiro é o 7 da UFO. Em Los Angeles, Estados Unidos, fumaça e outros poluentes atmosféricos constituem o smog, que fica aprisionado sobre a cidade devido a um fenômeno chamado inversão de temperatura. Isso ocorre quando o ar frio de baixa altitude vindo do oceano é retido sobre o ar quente que se move por cima das montanhas, vindo do deserto de Mojave. O fenômeno é apresentado pelo esquema a seguir. Então você tem uma situação aqui, ó, deixa eu mudar de cor, em que aqui em cima você tem um ar aquecido, que a tendência dele é ficar acima mesmo, porque ele é menos denso, então ele tem maior temperatura, logo ele tem menor densidade. O ar frio que está vindo aqui embaixo, tá? Ele tem, então, maior densidade. Você vê que a tendência é que esse ar continue em cima e esse ar fica aqui embaixo. E aqui você tem essa parte de inversão térmica. Isso acontece com a poluição também nas cidades aqui do Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade, que eles chamam de ilhas de calor ou inversão térmica, em que você tem uma região aqui de um ar quente, aquecido, às vezes poluição, que fica presa entre a parte externa e a parte interna. Então isso gera uma barreira que impede com que esse ar aqui embaixo aqueça e suba e esse ar aqui acabe vindo tomar esse lugar. Você impede a convecção. Então a principal propriedade física do smog que dificulta a sua dispersão o que dificulta a dispersão dele é a diferença de densidade. Tá? Lembrando que convecção acontece por diferença de densidade. A diferença de densidade aí ela é causada pela diferença de temperatura. Tá? Se as coisas quentes subissem só porque estão quentes, você estava fazendo feijão na sua casa e a panela de pressão saia voando porque ela está quente. Está mais quente que o fogão, mais quente que o ar da sua casa. E não é assim que funciona. Então o que muda é a densidade, que ocorre essa mudança pela variação de temperatura, e aí você tem a convecção. Beleza? Próximo exercício, que é o 8 do Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Por que ele fala um longo período de tempo? Para dar tempo das duas chegarem na temperatura do congelador. Então eu sei que fisicamente elas estão à mesma temperatura. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que... Por que a lata está mais fria que a garrafa? O metal é o melhor condutor. Para ser metal, você tem que ser um bom condutor de eletricidade e de calor. Então, nesse caso, quando você encosta a mão no objeto, por exemplo, aqui eu tenho um rolo de papel aqui. Se eu encostar a mão nesse objeto, a minha sensação térmica é o tanto de calor que eu estou trocando com ele. Se eu segurar uma outra coisa metálica, que não tem nada metálico aqui, eu vou sentir a minha sensação térmica é a troca de calor minha com o objeto. Se eu tenho dois objetos à mesma temperatura, não necessariamente eu vou ter a mesma troca de calor, mesmo fluxo, porque cada objeto troca calor de maneira diferente.
Nesse caso, o metal troca melhor o calor. Tá? Então, a resposta correta desse exercício é a D, que diz que a garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Já tinha cantado essa pedra no enunciado. E essa sensação de diferença de temperatura é devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Então, o alumínio pega o calor da sua mão e transmite aquilo para dentro do próprio metal e para o líquido que esteja ali dentro com mais facilidade que o vidro. Então, por isso que é natural você pegar vai numa lanchonete, abre uma latinha de refrigerante e coloca num copo para beber, porque ela dura um pouco mais tempo gelada. Apesar que o refrigerante vai acabar ganhando o calor do copo, mas em geral essa diferença é pequenininha. Beleza? Bom, 10 minutos já. Passa voando essa aula, meu Deus. Já vai fazer os outros dois aqui. O da UFSCar, 9. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão. Lembrando, cobertor não esquenta nada. Se esquentasse, botava fogo no seu armário, no seu guarda-roupa. Ele é um isolante térmico. Quando você se cobre para dormir, você precisa esquentar o cobertor primeiro, para depois ele te esquentar. Ou melhor, manter sua temperatura, evitar a troca de calor com o ambiente. Tá? Então, apesar de soar absurda, faz sentido. Porque você vai evitar que o ar quente externo aqueça, troque calor com o gelo, vai ter um isolante ali no meio. Então, a resposta dessa questão 9 é a E. Detalhe, é por isso que a galera que anda no deserto, fica muito tempo exposto ao sol, usa roupa comprida. Pela irradiação, sim, do sol, para não queimar a pele nem nada, mas você impede a troca de calor do seu corpo com o meio externo. Num deserto em que a temperatura é de 50 graus Celsius, por mais que fique abafado ali dentro, você está com uma temperatura mais baixa que o ambiente. Então a tendência é o calor vir do ambiente até seu corpo. Colocando isolante, você impede essa troca de calor. Tá? No caso aqui do Brasil, da galera que mexe com moto, que faz entrega, eles usam só aquela mantinha fina porque o vento ali acaba refrescando o corpo, só que aí é a irradiação ultravioleta em excesso que faz mal para a pele. E por fim, a questão 10 do Enem, todas estão no guia de estudo de vocês. O uso mais popular da energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Tá mudando isso nos últimos anos, né, galera? Tá colocando placa solar a rodo aí. Na figura é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Nesse sistema de aquecimento, bom, o que acontece? A irradiação vem do céu, do espaço, e a luz visível passa pelo vidro, porque o vidro deixa a luz passar. O infravermelho volta. O vidro é um bom refletor de infravermelho, que é uma das ondas do calor. Nossa, professor, mas aí não é ruim? Porque se eu estou refletindo infravermelho, eu estou deixando de aquecer os tubos. Verdade, você deixa de aquecer. Mas essa luz visível que passou ali e aquece os tubos, né? Porque os tubos são pintados de preto, são escuros. Esses tubos aquecem e emitem infravermelho, porque todo corpo quente emite infravermelho. Esse infravermelho, na hora que bate no vidro, ele bate no vidro e volta para dentro do recipiente. E você mantém uma estufa. Esse é basicamente o motivo de um carro, quando está no sol, ficar muito, muito mais quente que o ambiente externo. A luz visível entra, aquece os materiais internos e na hora do infravermelho sair dos materiais aquecidos, ele fica preso. É a mesma situação do efeito estufa, só que aí ao invés do vidro você tem uma camada de basicamente dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, em gás metano, que bloqueiam essa saída do infravermelho. Então você desbalanceia a quantidade que está entrando e a quantidade que está saindo. Tá? Então, das alternativas abaixo, a que melhor descreve esse fenômeno é a B, que diz que a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica. A energia térmica também na forma de infravermelho de onda eletromagnética. Tá? Certo? Passou um pouquinho, né? Vou começar a fazer média de 15 minutos mesmo, porque 10 minutos não dá não. Semana que vem, então, domingo agora, fecho esse vídeo não, eu fecho a atividade, posto a resolução dos 3 primeiros, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é um extra, e na segunda-feira eu abro as atividades da semana 4. Certo? É isso aí, gente. Boa semana, boas atividades, e qualquer dúvida me procurem lá no Class. Falou!